Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Bom, então é o seguinte, né? A gente tá aqui aonde? A gente tá aqui no Antiquários, né? Daqui a pouco a gente vai entender quem foi que escolheu esse lugar aqui, que é absolutamente fantástico. Mas antes da gente falar disso, quero contar um pouco pra vocês qual é a onda desse prato feito pro Calainho, que é esse programa que hoje a gente estreia na grade do TV. Sempre um convidado, e esse convidado ou convidada escolhe um restaurante. Tive a felicidade mega ultra blaster de que a escolha tivesse sido o Antiquários, porque na boa eu tenho que dizer isso pra vocês, é o restaurante, não é o restaurante que eu mais gosto no Brasil, não. É o restaurante que eu mais gosto no planeta. Então a dinâmica é essa. O convidado é quem vai sugerir o que eu também comerei agora. Quem é o nosso primeiro ou nossa primeira convidada. Ela tá aqui me olhando do lado, então eu tenho que ser bastante assertivo no que eu vou dizer. Mas certamente eu não convidaria ninguém, e a produção do programa também não, que a gente não admirasse. Essa pessoa, acima de tudo, além de ser uma mulher linda, além de ser uma mulher inteligente, além de ser uma mulher talentosa, é uma mulher destemida. E uma pessoa destemida faz muita, mas muita diferença. Essa pessoa é essa simpaticíssima e queridésima Luana Piovani. Querido, que apresentação boa. É, apresentação de verdade. Não, e eu fiquei imaginando qual seria a palavra. E eu gostei do destemida. É, ele tem um peso, né? Mas eu acho que eu aceito mesmo. Você gosta? Eu aceito, porque... Eu acho que o único medo que eu tenho, na verdade, é de não ter medo mais de nada, que é a morte, né? Que é o quando acaba. Aí bota online, aí deu. Eu acho que essa é a minha maior agonia, de um dia chegar ao fim. E até sei que vou chegar, mas eu ainda tô trabalhando esse momento, porque eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo de acordar e de ter que lidar com as coisas boas e as coisas ruins, de ter que acreditar novamente no ser humano e de ter que começar um trabalho novo, de ter que dizer adeus para as pessoas quando termina um ciclo ou quando termina um trabalho. Destemida, né? É, eu gostei. Então tá aqui a nossa destemida Luana Piovani. Que prazer ser a primeira convidada. Bom, prazer. E que eu traga é muita sorte. E que delícia estar no Antiquários. Escolha tua, não é minha escolha. Ai, meu Deus. Você sabe que eu até fiquei insegura. Eu falei, mas será que ele vai conseguir marcar uma entrevista no almoço do Antiquários? E não é que ele conseguiu. É porque vocês não sabem, mas é heavy user total do Antiquários aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro também. Não, a gente tem uma coisa muito especial aqui no Antiquários, que é essa coisa do atendimento, de Como é que é isso? A tua relação com comida, Luana? Isso que eu queria que você me contasse um pouquinho. Eu tenho uma boa relação com comida. Você tem uma boa? Porque eu sou apaixonado por comida. Eu acho que é um dos prazeres da vida. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar os prazeres que a vida nos oferece, inclusive. Então, eu gosto muito daqui porque come-se muito bem e qualquer coisa. Né, do caldinho Apesar de ser, ainda que seja um restaurante português, de alguma maneira você come muito bem tudo. Você quer comer o peixe, você quer comer, óbvio, o bacalhau, você quer comer um camarão, você quer comer uma carne, você quer comer... Eu já cheguei aqui e pedi, faz cabelinho de anjo pra mim. Eles fazem um cabelinho de anjo. É um tratamento absolutamente de incrível. Qualidade. Você toma um bom vinho, senta num sofazinho, uma cara de casa, os quadrinhos ali, várias almofadas, cadeirinha de tecido. E aí como é que é? Pra você comer é um programa? Quer dizer, é um programa. Porque pra mim eu aqui, chego, fico 3 horas, fico 4 horas. Aqui quando eu venho no fim, mais da tarde, que aqui eu gosto de vinho. Almocinho tipo 5, 6 horas da tarde. Exatamente. Sento, tomo um vinho, como com calma as entradas, que são uma loucura. Daí dá um tempinho, bate-se um papo, depois vai pro prato, daí chegamos nas sobremesas, que eu costumo não comer. Hoje em dia já tenho uma relação melhor com doce, mas aqui é impossível. Mas você é apaixonada por doce? Sou apaixonada por doce. É mesmo? Não, eu sou mais da fruta. Que é doce, mas é aí frutosa. Doce e café da manhã, né? Não. Depois do Antiquários eu sempre como um abacaxizinho, um mamãozinho papai, que é bom. Cara, Luana, então vamos pedir? Vamos chamar o Aragão pra gente mandar a brasa? Vamos pedir. Eu não vou escolher, porque quem vai escolher é a minha convidada. Eu vou te sugerir. A Luana que vai me sugerir, beleza. Ótimo. Eu tô aqui por conta. Você gosta de curry? Adoro comida indiana, porque eu sou bom. apaixonado. Então você gosta de um paladar forte, com aroma. Também eu adoro que o curry ele já é bom desde a hora que vem. Desde a hora que você percebe o que aroma, ele tá chegando. Exatamente. Tem um camarão ao curry aqui. O arroz é de amêndoas ou eu tô enganada? O arroz com amêndoas. O arroz com amêndoas, é maravilhoso. Obrigada. Agora vamos tomar o quê, Luana? Eu acho que a gente pode... vinho branco? Vamos celebrar, fazer um vinho, fazer um brinde. O que você sugere de um vinho branco para esse belíssimo camarão ao curry? O que você sugere?
Excelente. Então vamos lá, Luana, vamos falar um pouquinho de vida profissional, né? Aliás, um dos baratos da internet é esse, quer dizer, as pessoas terem a chance de compartilhar experiências de um jeito que é um jeito meio a qualquer hora, né? Quer dizer, tem uma turma que vai ver hoje, amanhã, à tarde, à noite, então... E você sabe que eu, apesar de ainda não ser uma primeira aluna em internet, eu gosto muito de me comunicar, acho que somos dois comunicadores, né? Quando essa coisa da internet aconteceu, eu tive a sorte de ser procurada por 3 jovens visionários, eu até os chamo assim, que me falaram, você não quer ter um site na internet? Eu falei, o que é isso? Eles me explicaram tudo e, resumindo, eu entendi que era como se eu tivesse um canal de comunicação, como se eu tivesse uma revista É o veículo, ou Luana. um canal mesmo. Eu tenho um que- editor, que é quem cuida do meu site. Eu tenho a minha assessora pessoal, que é pra quem eu passo todas as Legal. coisas, e ela Legal. tá sempre em contato com o meu editor. Legal. E agora eu tô fazendo uma mudança super grande no meu site, que eu vou fazer uma coisa mais contemporânea, vou colocar o Facebook, o Twitter. Como é que você vê essa coisa da exposição? Porque essa coisa das redes sociais é um pouco... As pessoas estão curtindo se expor, né? As pessoas, ao mesmo tempo que dividem, elas estão curtindo se expor.